Olá, boa tarde, você que nos assiste. Nós estamos falando aqui da sede de Campinas, nessa reunião muito especial, e vamos louvar com a gente no nome de Jesus, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, da alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga que Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, teu santo monte, da alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o Deus eterno, meu Pai, em nossas vidas. Tu és o Deus eterno, meu Pai, em nossos corações. E nós queremos te adorar. Nós queremos, Senhor Jesus, te render louvores nessa tarde, no nome de Jesus.
vamos receber a palavra do nosso Deus, e que você venha se alegrar sempre nas promessas e na presença do nosso Deus. Senhor Jesus, nós queremos sempre te adorar e te render louvores, meu Pai, pois nós queremos receber mais a tua presença a cada dia. Visita, Senhor Jesus, essa pessoa que está em casa agora. Oh, Senhor Jesus, se ela está com alguma enfermidade, que o Senhor venha, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, meu Deus, e cura essa pessoa agora, desse nódulo, dessa dor de cabeça, desse caroço, em nome de Jesus, meu Deus. Trabalha, meu Pai, em favor de cada vida agora. Trabalha, Senhor Jesus, sobre cada coração agora. Essas pessoas precisam da tua presença, meu Pai, e nós queremos te adorar no nome de Jesus. Senhor, quero te agradar com meu viver. O que penso e faço é para ti. O teu caráter vem forjar em mim o bem que é o meu dever fazer. Eu não consigo, mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Diga isso: Senhor, quero te agradar. Senhor, quero te agradar com meu viver. O que penso e faço é para ti. O teu caráter vem forjar em mim o bem que é o meu dever fazer. Eu não consigo, mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade. Pai, nesta hora na tua presença nós estamos e glorificamos ao teu nome por toda a tua obra. O Senhor que é o Deus da vida, o Senhor que é o Deus que cuida de cada um de nós, que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos e nos conduz debaixo da proteção da tua palavra. Nesta tarde glorificamos ao teu nome, exaltamos a tua majestade, reconhecemos o teu senhorio e buscamos a tua presença. Oh, nesta hora, Senhor, abre-nos o entendimento da tua palavra, dá-nos a luz, Senhor, a luz necessária para que andemos de dia, porque quem anda de dia não tropeça. Espírito Santo, aonde houver alguém nos assistindo, aonde houver alguém nos acompanhando, visita agora esta pessoa com poder e graça, manifestando a tua unção, a unção da cura, a unção da libertação, tirando e removendo
todo e qualquer sofrimento. Oh Espírito Santo, passa o teu fogo agora na casa desta pessoa, no lar desta pessoa, na vida dela, no coração dela. Oh Jesus, nos quatro cantos desse mundo, aonde houver uma pessoa de fé, que esta pessoa seja livre do mal e abençoada para a glória do teu nome. Pai, oramos, clamamos, agradecemos e engrandecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Uma boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham e, é claro, para você que vai assistir nos outros dias, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os amigos do IGD, das redes sociais, da internet em geral. Estamos aqui na Avenida dos Expedicionários 80, no coração de Campinas, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E nós traremos uma mensagem de fé ao seu coração, abençoando a sua vida poderosamente. Lembrando que os nossos cultos acontecem sempre às quartas e sextas-feiras, às 8 da manhã, 2 da tarde e às 7:30 da noite. E aos domingos, próximo domingo, teremos reuniões especiais às 7 horas da manhã, às 10 da manhã, 14 horas, como também às 18 horas. Repetindo o nosso endereço, Avenida dos Expedicionários 80, no coração da cidade, a 50 metros da estação de trem antiga, a antiga estação aqui da linda cidade de Campinas. Fique conosco, certamente o Senhor há de lhe abençoar. Vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 12:2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, 2, o qual nós temos uma afirmação maravilhosa, que nos dá um entendimento a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, sendo esta vontade perfeita, nós temos um pouco de dificuldade em vivê-la. Vamos observar o que diz a Bíblia Sagrada? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, dono de todas as coisas, e dentro da sua característica de perfeição, nós temos a sua vontade. Vontade essa que, teoricamente, nós sempre dizemos, eu quero vivê-la. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem assim, eu desejo viver a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas eu digo a você que nem sempre é fácil vivê-la. Até porque, se a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, de tempo em tempo, essa vontade se conflita com a nossa vontade. Afinal de contas, nós não somos bons, nem perfeitos e às vezes somos desagradáveis, em especial na presença de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada ao nosso respeito, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Pronto, o conflito está estabelecido. Deus, que é dono de uma vontade boa, perfeita e agradável, nós que somos seus servos, os quais não traçamos, não trilhamos os caminhos de Deus, os nossos caminhos são diferentes dos dele. Resumindo, há um conflito de interesses, conflito de vontades, às vezes até uma dificuldade de entender esta vontade. Quantas vezes queremos A, mas Deus quer B. Quantas vezes buscamos uma resposta e recebemos outra? Quantas vezes esperamos por uma direção de Deus e Deus nos dá uma direção totalmente contrária? E nós vemos pessoas exatamente por isso que não conseguem permanecer no caminho santo.
Pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas que questionam até mesmo a existência de Deus. Se Deus existisse, eu não estaria passando por aquilo que estou passando. E na verdade o que está havendo é um conflito de interesses, porque Deus é real, Deus é verdadeiro, conhece o futuro como ninguém, conhece o passado e sabe o que é melhor para nós. Inclusive você que está dentro da previsão da palavra de Deus, você é um servo do Senhor. Se estiver vivendo alguma coisa neste momento que não seja do teu agrado, saiba de uma coisa: o que tem prevalecido na tua vida é a vontade do Senhor e não a sua. Por isso talvez é tão difícil vivê-la. Um caso que me chamou a atenção foi o do profeta Jonas. Vamos lá? Livro de Jonas, capítulo 1, nós sempre falamos desse texto, sempre pregamos esse texto e sempre aprendemos com ele. Mas Deus me deu uma visão, uma revelação muito interessante e eu faço questão de dividir com você. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Preste atenção. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Nós percebemos que o Senhor classifica Jonas como um profeta. Ele era um homem que tinha o selo do Espírito Santo. Podemos perceber que o Senhor confiava plenamente na sua capacidade, na sua santidade, na sua boa vontade. Só que quando o Senhor determina que ele siga para a cidade de Nínive, a fim de proclamar o juízo de Deus, há um grande conflito no seu interior. Pastor, que conflito é esse? Que dificuldade foi essa que ele encontrou? A mesma que nós encontramos quando somos contrariados. A Bíblia diz que ele se levanta, mas ele se levanta para fugir. Quantas pessoas que estão me assistindo agora que um dia já se levantaram, mas se levantaram para se afastarem da vontade de Deus? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu já esperei demais, eu já orei demais, as coisas não mudaram, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me entende, e na verdade o Senhor estava preparando para você uma grande bênção, uma grande realização, um grande milagre. Amigo, aprenda uma coisa com a palavra de Deus: se for para se levantar, que seja para o bem. Se for para se levantar, e todos nós devemos nos levantar, que seja para a direção do Pai, para a vontade plena, que é boa, perfeita e agradável. Jonas se levanta para fugir. Resumindo, a cidade de Nínive era para o norte, ele vai para o sul. No meio do caminho nós já sabemos, uma tempestade se levanta e ele enfrenta grandes problemas. Conhecemos já a história, as pessoas do navio são obrigadas a desfazerem dos seus bens, até que Jonas, por ser um homem de Deus, de coração tanto quanto duro, mas sincero, ele diz: olha pessoal, é o seguinte, eu sou o culpado de tudo isso, me lança no mar e a tempestade, as águas, elas vão se acalmar. Aprenda que tempestade que é mandada por Deus não adianta ser repreendida. Ao diabo nós repreendemos, mandamos o mal embora, mas a Deus ninguém repreende. A única forma de repreender a tempestade é fazendo a vontade de Deus. Repetindo, vontade esta que às vezes nos dá medo, vontade esta que às vezes nos dá insegurança, incerteza, vontade esta que muitas vezes faz o coração gelar, mas é nesta vontade que você vai ser abençoado. É nesta vontade que você vai alcançar a salvação, a libertação, a prosperidade e verá a plena vontade de Deus se concretizando em sua vida. É neste caminho que as coisas vão acontecer. Jonas, por fim, é lançado ao mar, vem um grande peixe, o engole, todo mundo já conhece a história, e ele então acaba por ser vomitado pelo grande peixe em um determinado lugar.
quando então ele resolve fazer a vontade de Deus. Eu já vi muita gente passando por isso. Pessoas que precisam enfrentar uma grande tempestade, pessoas que precisam passar por lutas tremendas, para que no fim da história venha se render e aceitar que o plano de Deus para a sua vida sempre foi o melhor. Quem sabe essa pessoa não está me assistindo agora. Quem sabe esta pessoa não está diante de mim e Deus está dizendo ao seu coração: abra os seus olhos, volte para o meu plano, volte para a minha vontade, porque é nela que a felicidade te alcança. Resumindo, no capítulo 3, o Jonas então toma juízo. Ele se recompõe, levanta-se daquela situação mais uma vez, e ele então decide ir para Nínive. Vejamos o que aconteceu, capítulo 3 do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: não deixe Deus falar duas vezes, uma só é necessária e suficiente. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Veja que a mensagem não mudou, a palavra não mudou. E levantando-se Jonas foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Você percebe que Nínive dá um banho na gente, né, pessoal? Nós temos aqui a palavra de um homem comum, um profeta, um ser humano, como qualquer um de nós, e a sua mensagem faz com que aquelas pessoas posicionem-se a modo de se converterem totalmente dos seus pecados. Hoje nós temos Abraão, Isaque, Jacó, José, Jonas, o próprio Jesus, o Espírito Santo, e as pessoas ainda estão tardando a tomar posição. A oportunidade está diante de nós. Nínive nos dá um show de conversão e arrependimento. Mas olha o que diz o texto: e os homens de Nínive creram. Olha o verso 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma que se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. A importância de um líder da nação ser temente a Deus. A importância de um pai de família conduzir a sua casa debaixo da obediência. A importância de ter alguém temente numa cidade, num bairro, numa igreja, quem sabe. Esse homem então proclama, o rei da cidade, uma conversão total e irrestrita. Ao invés de mandar o povo ficar em casa, ele mandou o povo ir para a igreja. Esta é a diferença de um homem que teme a Deus. E então o resultado vem. Qual foi o resultado? Versículo 10. Vamos ler o 9 para não perder. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Você vê que a pregação de Jonas foi uma pregação eficaz. E Jonas não prega a graça, não. Jonas, ele prega o castigo, a ira. Mas aquele rei com sabedoria espiritual, claro, ele proclama o jejum e leva o povo ao arrependimento. E o Senhor então muda a sua postura. Eu ensinei aqui ao nosso povo que Deus, ele não muda. Temos problema de tradução, temos problema de diferença de linguagem, de verbos.
Porém, o que ocorre aqui é exatamente igual ao fenômeno em relação ao universo. No passado, o homem acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Descobriu-se então que, na verdade, o Sol nunca saiu do lugar. Quem se move é a Terra em torno do Sol. Ora ele está no meio, ora está ao lado, ora está em outro, ora está num hemisfério, ora em outro. Temos dia, noite, temos inverno, verão, primavera, outono, e o Sol nunca se move. Mas conforme a Terra muda o seu posicionamento, os raios solares mudam a sua intensidade. Deus nunca mudou, quem muda sou eu e você. Quando nós assumimos um comportamento, qual deve ser feito? Quando nós colocamos a nossa vida no trilho, na direção, na vontade de Deus, aí sim as coisas começam a acontecer na nossa vida. É como aquela energia que está disponível na tomada. Se você não plugar, aquela energia não vai conseguir mover o equipamento. O poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus estão disponíveis a você. E cabe uma mudança de posição, uma mudança de atitude. Voltando para Jonas, a pregação de Jonas foi eficaz, a pregação de Jonas foi eficiente. Ele era um homem capacitado para mover o coração daquele povo, e Deus o mandou exatamente porque tinha esta convicção. Porém, veja o resultado, capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Amigos, Jonas recebe uma missão: pregar a destruição daquela cidade. Claro que o Senhor, do fundo da sua alma, do seu espírito, do seu coração, ele buscava que aquele povo encontrasse salvação. Jonas tem um posicionamento estranho no começo, foge, acaba aceitando a missão, e então a sua pregação passa a produzir efeitos. Aqueles homens se arrependem, se convertem, e Deus não destrói aquela cidade. Motivo de alegria, sim ou não? Para quem? Para Jonas não foi. Porque na verdade Jonas pregava algo, mas ele não queria que esse algo acontecesse. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Senhor, a minha vida está na tua mão. Jesus diz: então tudo bem, você vai embora para a Bahia. Não, mas na Bahia não. Mas a sua vida não estava na mão de Deus? Senhor, abre uma porta para mim, eu quero coisa nova, eu quero mudança. Aí o emprego fecha a porta, e o Senhor prepara coisa nova. A pessoa diz: não, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como não? Você não pediu a Deus que as coisas novas acontecessem na sua vida? E aqueles que buscaram a salvação das suas almas a vida toda? Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Quem nunca cantou esta canção? Ou então aquela outra que é um clássico, não é? Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Aonde estão essas pessoas que desejavam tanto a salvação? Estão escondidas embaixo da cama nesta hora? Mas não era a salvação que nós buscávamos? Não largávamos tudo pela salvação? Alguém que diz e canta, né? Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. E quando a vida, guiada por Deus, vai por um outro sentido, ou assume uma outra direção, os questionamentos logo vêm à tona. Cadê Deus? Aonde está o Senhor? Aonde está Deus que falou? Não, mas espera aí. A direção da sua vida está na mão de Deus. Jonas, quando aquilo que você pediu ao Senhor começar a se cumprir, não se assuste, não se arrependa, não retroceda. A pregação de Jonas foi tão boa, foi tão boa, foi tão boa, que aquele povo se arrependeu. Mas a vontade de Jonas não era essa. A vontade de Jonas era que a pregação não surtisse efeito e que aquele povo fosse condenado. E nós sabemos que o próprio Deus, um texto gostoso de ler, não temos tempo, mas depois você pode lê-lo até o final.
Diz a ele: Jonas, eu fiz crescer um pé de abóbora atrás de você. Ele durou um dia e morreu, e você ficou todo triste. Seria justo eu matar aquelas pessoas? Jonas chora por um pé de abóbora, mas ele não consegue chorar por aquelas pessoas. Olha o que diz o texto, olha que interessante. E orou ao Senhor, o verso 2, e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Exatamente por isso que ele não foi consumido. Porque quando Jonas foi engolido por aquele peixe grande, pela lógica, ele nunca jamais deveria ter sobrevivido. Mas o Senhor é tão longânimo, é tão grande em bondade, que o Senhor faz com que aquele peixe o vomite na areia. Essa mesma bondade que ele usufruiu, ele deveria desejar para os moradores de Nínive. Por isso que às vezes a vontade de Deus, embora boa, perfeita e agradável, ela é tão difícil de ser vivida, em especial por aqueles os quais os seus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. Porque nós pensamos no nosso bem-estar, na nossa vaidade, nós pensamos no nosso orgulho, estamos preocupados com a nossa segurança, estamos preocupados com os nossos interesses, mas nem sempre a preocupação de Deus abrange esses itens. Muitas vezes a preocupação de Deus está voltada para a salvação de uma alma, para a mudança de uma família, para a transformação de uma vida, e nós acabamos entrando em colisão com esses interesses. Amigo, se um dia você estiver diante de um conflito de interesses, que a vontade de Deus permaneça na sua vida e prevaleça. Se um dia você estiver indignado porque o Senhor não fez a sua vontade, lembre-se, jamais se esqueça, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A nossa é cheia de falhas, vícios e defeitos. A nossa vontade é questionável. A nossa vontade muitas vezes é egoísta, como era a vontade de Jonas. Jonas pregou aquele povo, dando a eles a oportunidade de arrependimento, mas quando eles se arrependeram, ele se viu desgostoso, porque o que ele queria era o juízo, o que ele queria era o castigo, o que ele queria era a vingança, como os apóstolos, os discípulos de Jesus, que entraram em determinado lugar, não foram recebidos, e quando voltaram cheios de indignação, e disseram a Jesus: olha, o Senhor quer que nós façamos como fez Elias, que clamou e o fogo do céu caiu e destruiu aquelas pessoas? O Senhor quer que a gente faça da mesma maneira? E qual foi a resposta de Jesus? De que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-los. Qual tem sido o nosso espírito? Qual tem sido a vontade que prevalece em nosso coração? Quando nós oramos por alguém, nós oramos verdadeiramente para que alguém se arrependa, ou oramos para que Deus pese a mão sobre esta pessoa, se é que isso existe? Porque se o Senhor pesar a mão sobre todos aqueles que erram, nós já teríamos todos morridos e esmagados. Quando nós desejamos a alguém um bom dia, será que nós queremos mesmo que esta pessoa tenha um bom dia? Quando nós desejamos sucesso para uma pessoa, será que nós queremos mesmo que essa pessoa tenha sucesso? Ou quando nós pregamos o arrependimento, será que a gente quer mesmo que as pessoas se arrependam? Quantos profetas Jonas nós devemos ter espalhados por aí? Nos altares, nas cadeiras, nas praças, nas ruas. Que sejamos pregadores com a eficiência de Jonas, porque o que ele pregou realmente surtiu efeito, mas com o coração de Jesus, que amava os seus ouvintes, que deu a vida por aqueles que lhe escutavam. E hoje o Senhor está nos dando esta grande oportunidade.
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e convido a você a orarmos juntos. Senhor, nesta tarde, talvez nesta noite, para quem nos assiste em outros horários, ou até mesmo nesta manhã, nos colocamos ao seu dispor. Que tenhamos um coração perfeito, que tenhamos um coração puro, sincero, devoto, um coração desprovido de interesses egoístas, de interesses mesquinhos, e que as nossas palavras sejam palavras verdadeiras. Jonas não queria ir, o Senhor falou: você tem que ir. Desde o começo ele foi negligente, desde o começo foi uma pessoa de conflito de interesses em relação ao Senhor, mas a vontade de Deus prevaleceu. Ou queiramos ou não, a vontade de Deus sempre irá prevalecer. Não adianta fugir desta vontade, não adianta resistir a esta vontade, não adianta se esconder desta vontade. O melhor é se entregar. Aleluia. E você que me assiste agora, entregue-se. Você que está acompanhando esta mensagem tão séria, lance-se nas mãos de Deus a partir de agora e viva uma vida no mais alto nível. Oh, a eficácia de Jonas, mas o amor de Jesus. Que Deus seja louvado por meio da nossa vida e que esta bênção nos alcance, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Diga amém aonde você estiver. Eu tenho certeza que esta mensagem abençoou você, falou ao teu coração. E é claro que esta obra, a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem sido responsável pela salvação de milhões de pessoas pelo mundo. E se você sente no coração de ser um patrocinador, um dizimista, um ofertante, você pode, por meio das contas bancárias, fazer a sua contribuição. Para quem está pelo IGD, as contas bancárias aparecerão aqui ao meu lado, os números, e você então pode fazer a sua transferência. Não se esqueça também de enviar o seu comprovante para o nosso WhatsApp, DDD 19 999 985 309. E você não somente ajudará a obra do Senhor de um modo geral, mas também ajudará a Igreja da Graça de Campinas. E eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar você, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, deixo esta palavra ao seu coração e concluímos esta ministração com um louvor que vai abençoar a sua vida. Você que nos acompanha pela internet, nós vamos prosseguir com uma segunda live, e você que nos assiste pelo IGD, estamos na Avenida dos Expedicionários 80, no coração de Campinas, e neste domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 14 e 18 horas, nós estaremos presentes, louvando a Deus, abençoando a vida do povo, em nome de Jesus. Vamos cantar, adorando a Deus, em nome de Jesus. Chegar, voa, voa, voa livre como um pássaro, vai voando infinito e lá no céu irá chegar. Deus seja louvado.